Hoje nós vamos meditar no tema Um Triste Fim. A história contada aqui no livro do profeta Jeremias, último capítulo, capítulo 52, fala de um rei chamado Zedequias. Zedequias significa Deus é justo. E ele reinou de 21 a 32 anos de idade, 11 anos ele reinou, foi rei em Jerusalém. Vamos ver o que aconteceu no final da vida deste rei. O exército da Babilônia dominou Jerusalém e levou todo aquele povo para o cativeiro, lá para a Babilônia. No verso 10 diz que matou o rei da Babilônia os filhos de Zedequias à sua própria vista. Coisa terrível para um pai, ver os próprios filhos sendo executados, mortos aos próprios olhos. A segunda coisa que nós vemos no verso 11, vazou os olhos de Zedequias. Os olhos daquele rei foram furados, vazados, cegados. Então você imagina a última cena que ficou gravada na memória daquele rei. Foi a execução, o assassinato, a morte dos seus próprios filhos. Coisa terrível. Coisa terrível. Você guardar na sua mente as últimas imagens, a morte dos seus próprios filhos. E na continuidade diz que ataram com 2 cadeias de bronze e ele foi levado à Babilônia e foi colocado no cárcere, na prisão, até o dia da sua morte. Ele estava reinando e de repente o final da sua vida mudou tudo. De rei ele passou a prisioneiro, com os olhos vazados, cego, com a impressão na mente da última cena, a execução dos seus próprios filhos. Que terrível, não é? Aí você pode perguntar, mas por que aconteceu tudo isto com este homem? Nós encontramos no verso 2 deste mesmo capítulo. Fez ele, Zedequias, o que era mal perante Deus. Deus é justo juiz. E quando alguém faz aquilo que é mal aos olhos de Deus, ele vai sofrer duras, tristes, terríveis consequências. No caso desse rei aqui, terminou a vida prisioneiro em terras estrangeiras, com os olhos furados e com a lembrança da execução dos filhos. Deus quer mudar a história da minha vida, da sua vida. E a maneira para termos um final feliz é se nós obedecermos a Ele. Se nós fizermos aquilo que é bom aos olhos dele. Ele fez tudo aquilo que nós precisamos. Ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo, que morreu por nós numa cruz, aos olhos do Pai Celestial, por causa dos nossos erros, da nossa maldade, das nossas falhas, dos nossos pecados. E ali na cruz do Calvário, Cristo Jesus, ele pagou o preço do nosso erro, dos nossos crimes, dos nossos pecados. Então tudo já está pago. E nós podemos ter a história da nossa vida mudada e ter um final feliz se simplesmente crermos na obra redentora de Cristo Jesus e obedecermos a Ele em tudo e fizermos aquilo que é bom aos olhos de Deus, porque Deus
Zedequias, Deus é justo. Vamos pedir para Ele mudar o nosso coração, mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de falar. Vamos pedir para que Deus mude o nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso temperamento. Só Ele pode fazer essa mudança que tanto precisamos. Que você não tenha um triste fim. Um forte abraço, em nome de Jesus. Amém.